Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Na nossa aula anterior, na verdade nas duas aulas anteriores, nós estávamos trabalhando aí um pouco de gramática. Nós vimos o predicado nominal, que era uma sequência lá do livro de vocês, não é mesmo? Para essa aula aqui nós preparamos uma coisa um pouquinho diferente e nós vamos trabalhar com o texto, ok? Para essa aula hoje, nós vamos trabalhar conto, tá? Nós vamos falar de repente de um pouco de gramática aí no meio, provavelmente, porque a gramática faz parte do dia a dia da língua, né? Mas o nosso foco hoje vai ser contos, ok? Deixa eu trazer aqui para vocês. Muito bem. Primeiro, acho que seria interessante a gente pensar sobre o que é um conto, tá? Então, primeiro, é importante a gente pensar sobre o que é um conto. Um conto é um tipo textual que tem narrativa curta, ok? Tem narrativa curta. Eu vou colocar aquele assim de ladinho, que daí eu posso riscar e vocês conseguem acompanhar junto. É uma narrativa curta, gente. Uma narrativa curta não significa dizer, por exemplo, que ele tem 3 parágrafos ou que tem uma folha. Pode ter só uma folha, mas pode ser um pouco maior. A gente pode pensar num conto aí, umas 2, 3 folhas. Existem outros contos que são mais compridos, né? São maiores, e eles se encaixariam aí num livro, mas é um conto. A característica principal do conto é a gente entender que ele tem uma narrativa curta. O que vai caracterizar uma narrativa curta? Ele tem um único conflito. Um único conflito. Lembra-se que num texto, sempre um texto ele começa em equilíbrio, certo? O equilíbrio, galera, vamos ter que lembrar isso. Um equilíbrio não significa necessariamente que é uma coisa boa. Tipo, de repente, uma pessoa pode estar doente no começo do texto, mas esse é o equilíbrio do texto. Ele está doente naquele momento, ok? Então, alguma coisa, de repente, acontece no texto que tira o texto desse equilíbrio, e daí o decorrer do texto é na tentativa de resolução desse conflito, tá? Para voltar para o equilíbrio. Necessariamente o equilíbrio é igual ao começo? Não, necessariamente não. Talvez sim, ele pode terminar o conto ainda doente, mas ele pode terminar o texto curado. Então não é muito... Não é que seja voltar ao mesmo estado, é voltar ao estado de equilíbrio, né? Com uma resolução do problema, tudo bem? Então, e outra coisa, que o número de personagens é reduzido. Vocês podem estar se perguntando assim, uma novela pode ser um conto? Então, não. A questão, quando vocês pensam numa novela, por exemplo, essas novelas de televisão, vamos pensar numa novela de televisão. Quando você tem uma novela de televisão, nós temos vários núcleos familiares, por exemplo, vários núcleos da novela. Então, cada pequeno núcleo conta uma história, apesar de a história principal levar tudo para o mesmo canto, certo? Um romance é a mesma coisa. Quando você tem um livro que não é um conto, quando você tem um livro que não é um conto, ele vai ter vários personagens, vários grupos de personagens. Narrativas acontecem de várias formas diferentes. No conto, é uma narrativa única, né? E o número de personagens é reduzido, não tem muitos personagens, o que fica fácil da gente entender, tá bom? Ok? Vamos lá. Muito bem. Próximo.
Aí já começa o conto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quero que vocês leiam o conto, então eu vou colocar para vocês Vou colocar para vocês em uma outra tela, para vocês poderem acompanhar o texto inteiro. Aí vamos aqui, ó, coloco ele em tela cheia, só para vocês. Tá todo mundo pronto? Eu vou ler um pouquinho para vocês, vou ler com vocês, tá? Que daí a gente lê junto. Vou tomar uma aguinha. O Diabo e Outras Histórias. Era inverno, época das festas. Não me deram nem de comer, nem de beber durante o dia inteiro. Fiquei sabendo depois que aquilo acontecera porque o cavalariço estava bêbado. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia. Deu pela falta da ração e foi embora xingando com os piores nomes o cavalariço, que não estava ali. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Notei que ele estava especialmente pálido, abatido. Tinha nas costas longas algo significativo que despertava piedade. Ele atirou feno por cima da grade com raiva. E eu ia metendo a cabeça em seu ombro, mas ele deu um murro tão dolorido no meu focinho que me fez saltar para trás. E ainda por cima chutou minha barriga com a bota. Não fosse esse lazarento, nada disso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Perguntou o outro cavalariço. Os potros do conde, ele não os potros do conde ele não inspeciona, mas este ele examina 2 vezes por dia. Será que deram um malhado mesmo para ele? Se deram ou venderam, só o diabo sabe. O certo é que você pode até matar de fome todos os cavalos do conde e nada acontece, mas você se atreva a deixar o potro dele sem ração. Deita aí, diz ele, e tome chicotada. Ele mesmo contou as chicotadas que me deu, o bárbaro. O general não bate assim, ele deixou as minhas costas em carne viva. Eu entendi bem o que eles disseram sobre os lanhões, mas naquela época era absolutamente obscuro para mim o significado das palavras meu potro, palavras através das quais eu percebia que as pessoas estabeleciam uma espécie de vínculo entre mim e o chefe dos estábulos. Não conseguia entender de jeito nenhum o que significava me chamarem de propriedade de um homem. As palavras meu cavalo, referidas a mim, um cavalo vivo, pareciam-me tão estranhas quanto as palavras minha terra, meu ar, minha água. No entanto, essas palavras exerciam uma enorme influência sobre mim. Eu não parava de pensar nisso e só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas, compreendi finalmente o sentido que atribuíam àquelas estranhas palavras. Era o seguinte: os homens não orientam suas vidas por atos, mas por palavras. Eles não gostam tanto da possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, quanto da possibilidade de falar de diferentes objetos, utilizando-se de palavras que convencionam entre si. Dessas, as que mais consideram são meu e minha, que aplicam a várias coisas, seres e objetos, inclusive à terra, às pessoas e aos cavalos.
Convencionaram entre si que para cada coisa apenas um deles diria meu. E aquele que diz meu para o maior número de coisas é considerado mais feliz. Segundo esse jogo, vou ler esse pedacinho de novo. E aquele que diz meu para o maior número de coisas é considerado mais feliz. Segundo esse jogo. Para que isso? Não sei, mas é assim. Antes eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem imediata nisso, mas não dei com nada. Muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. As que o faziam eram outras, completamente diferentes. Também eram bem outras as que me alimentavam. As que cuidavam de mim, mais uma vez, não eram as mesmas que me chamavam de meu cavalo, mas os cocheiros. Os tratadores, estranhos de modo geral. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que, não só em relação a nós cavalos, o conceito de meu não tem lugar outro fundamento. Vou ler de novo. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas relações, convenci-me de que não só em relação a nós cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento senão o do instinto vil e animalesco dos homens, que eles chamam de sentimento ou direito de propriedade. O homem diz, minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz, meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupa feita das melhores lãs que há no seu bazar. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca a viram nem andaram por ela. Existem outras que chamam de meus outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles. E toda a sua relação com essas pessoas consiste em lhes causar mal. Existem homens que chamam de minhas as suas mulheres ou esposas, mas essas mulheres vivem com outros homens. As pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas. Agora estou convencido de que é nisso que consiste a diferença essencial entre nós e os homens. É por isso que, sem falar das outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer sem vacilar que, na escada dos seres vivos, estamos acima das pessoas. A vida das pessoas, pelo menos daquelas com as quais convivi, traduz-se em palavras, a nossa em atos. E eis que foi o chefe dos estábulos que recebeu o direito de me chamar de meu cavalo. Por isso açoitou o cavalariço. Essa descoberta me deixou profundamente impressionado e levou-me a tornar o malhado, ensimesmado e sério que sou. Então, essa história que vocês ouviram, essa história que a gente leu aí, é a história de um... Vou colocar aqui. De novo. Então, essa história que vocês viram aí é a história de... Deixa eu colocar aqui para vocês o modo de tela cheia de novo. Então, quem escreveu essa história, só para vocês saberem, galera, ela tá no livro texto de vocês, se vocês quiserem voltar para ler, né? Vocês têm o livro aí. O texto 3 está na página 28. Eu já dei essa informação, né? Mas não custa dar uma repetida aí para vocês. Então, quem escreveu essa história foi um cara chamado
Lev Nikolaevich Tolstói. O Tolstói, ele foi um escritor russo, era filho de uma importante família ligada aos czares e teve uma vida pessoal cheia de conflitos. Ele ficou órfão meio cedo, assim, sabe? E foi estudar, ele estudou, mas ele não gostava muito da faculdade. Chegou uma hora que ele desistiu da faculdade e ele passou a trabalhar, a estudar em outros lugares. Ele só não ia na faculdade porque ele não se dava bem nas disciplinas. Ele era muito boêmio, né? Vivia bastante aí com como era meio que um costume da época, com o pessoal nos bares, aí, o pessoal da faculdade, né? Os colegas da faculdade nos bares à noite. Tá? Depois ele demorou um pouco para se encontrar, mas aí quando ele se encontrou, ele passa a fazer uma outra significação de vida. Né? Ele foi um pensador social e moral e um dos mais relevantes autores da narrativa realista de todos os tempos. Entre as suas obras principais, destaca-se A Infância, que ele escreveu em 1852, ele estava na guerra quando ele escreveu isso, Contos de Sebastopol, Guerra e Paz, que é um dos livros mais famosos, muita gente fala desse livro, Ana Karenina, A Morte de Ivan Ilitch, a Sonata de Kreutzer, espero que você está falando certo, porque eu não sei falar, e seu último romance, que foi Ressurreição. Tá? Então, é para vocês saberem um pouquinho sobre o autor. Acho importante a gente saber quem escreveu os textos, no sentido de que ensina também a gente um pouquinho o contexto, como era esse contexto. Então, do que o texto vai falar quando a gente pensa em que sociedade o Tolstói viveu. Né? Então, ele reflete essa sociedade no texto dele. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o texto. Lá no primeiro parágrafo, o leitor, acho ótimo, né? O texto, ele acaba situando o leitor, né? Ele fala um pouco sobre que tempo que está sendo vivido esse texto, né? Quando que isso acontece, tá? No primeiro parágrafo. De que maneira que isso é feito lá no primeiro parágrafo? Vamos voltar lá? Vamos voltar ao primeiro parágrafo. Era inverno, época de festas. Então veja, no primeiro trecho já está ali localizado quando era, né? Que tempo que estava acontecendo? Primeiro era inverno, tá? E em época de festas, provavelmente final de ano, Natal, perto do Natal, porque épocas de festas geralmente são como as pessoas chamam o período de festas, né? É esse período de Natal e Ano Novo, tá bom? Então, é essa daí a nossa resposta. Vamos lá. Dois. Que tipo de narrador esse conto apresenta? Quem é ele? Vou aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Eu quero vir aqui no quadro com vocês. Vamos lá. O tipo de narrador, vocês já estudaram. Eu vou colocar essa tela assim para vocês conseguirem ler. O tipo de narrador já foi estudado. Nós temos dois tipos de narrador presentes nos textos, tá? Nós temos o narrador, que é o narrador em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, ele é onisciente. Vou verificar. O narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, né? Ele sabe tudo, ele vê tudo, tá?
O narrador então, esse narrador em terceira pessoa é o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele não participa da história. Ele não é personagem da história. Por que ele é onisciente? Porque assim, por exemplo, um narrador que é em terceira pessoa, ele sabe o que está acontecendo em todos os momentos. Digamos, nós estamos em uma sala, tá? Aí, duas pessoas estão discutindo. Eu tô brigando aqui com outra e tal. Quando, de repente, a pessoa que tá brigando comigo, o que ela faz? Ela sai da sala. Quando ela sai da sala, fecha a porta. Eu continuo aqui dentro, eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. E a pessoa que saiu, que estava discutindo comigo, sabe o que está fazendo lá fora. Mas eu não tenho como saber o que ela está fazendo lá fora. Até tenho, se eu abrir a porta e olhar. Mas eu não fiz isso, eu continuo dentro da sala. O narrador onisciente, ele sabe o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui. Sem contar que o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa, ele também sabe o que passa dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. O narrador, ele sabe tudo, ok? Por isso que ele é onisciente. E o outro tipo de narrador é o narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem. É o narrador que participa da história. Ele é personagem. Certo? Então, o narrador em primeira pessoa é personagem. Lembra o que é a primeira pessoa? Primeira pessoa, eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós. Terceira pessoa, elas, ela ou elas. Também pode ser eles, né, pessoal? Também pode ser eles, tá bom? Elas ou eles. Certo? Lembra? Nós falamos sobre isso, acho que foi na nossa primeira aula. Nós falamos já sobre isso quando a gente estava estudando os tipos de verbo. Porque os verbos, eles mudam de pessoa, lembra? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, ok? Então, o narrador em primeira pessoa é eu. É um narrador que participa da história. Vamos dar uma olhadinha no texto? Então, olha lá, ó. Era inverno. Não me deram nem de comer, nem de beber. Nem de comer. Não me deram, nem de comer, nem de beber. Então veja, galera. Me é pronome de primeira pessoa. Então esse texto está sendo narrado em primeira pessoa. Olha lá. Do primeiro dia. Fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, depois que aquilo, porque o cavalariço estava bêbado. Naquele dia, o chefe veio à minha baia. Então, o texto inteiro está narrado em primeira pessoa. Então, um texto, quando é narrado em primeira pessoa, o narrador é o narrador personagem. Então, a resposta para aquela questão é narrador em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa ou narrador personagem. E daí assim, galera, quem é o personagem? Quem que tá falando no texto? Quem que tá contando para vocês a história? Veio a minha baia, não me alimentou. Né? Já no começo do texto a gente já consegue perceber. Quem que tá falando? Isso mesmo. O cavalo. É o cavalo que está narrando a história. Tranquilo? Legal? Vocês entenderam? Ó, também tem outras passagens. Deixa eu ver aqui uma outra passagem que dá bem pra ver. Eu vou botar vocês maiores aqui, porque daí vocês conseguem perceber. Acho que é isso aqui.
aqui. Aqui, por exemplo, ó, ó, aqui, ó, ele atirou feno por cima da grade com raiva. Eu ia metendo a cabeça no seu ombro, que é uma coisa que um cavalo costuma fazer. Não sei se vocês já tiveram contatos com cavalos. Ó, eu entendi que eles disseram sobre os leões, mas naquela época, vamos lá. Meu potro. Tem um lugar que ele fala, nós cavalos, vamos ver se a gente acha. Minha, se aplica a várias coisas. Ah, já sei, tá aqui, ó. No finalzinho, quando ele fala assim, ó. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que, não só em relação a nós, cavalos, tá vendo aí, ó? Cavalos. Então, tipo, ele fala que ele é um cavalo, né? Ele, mesmo que vocês não tivessem entendido isso na compreensão do texto, ele fala explicitamente que ele é um cavalo, certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Olha, uma coisa que é legal que vocês entendam, é bom que... Deixa eu colocar de novo aquela câmera que eu quero explicar para vocês aqui. Era aquela mesmo. Quero que a gente venha aqui no quadro rapidinho. Quando a gente pensa num texto, a gente tem que entender que esse texto ele acontece num determinado tempo do espaço, certo? E nós vamos ter dois tipos de tempo num texto. A gente tem o tempo cronológico. Vocês têm uma dica aqui, ó. Cronos é tempo, tá? Cronológico, então, é o tempo que a gente pode medir no relógio. São tempos medidos. As horas, as estações do ano, os meses do ano, tá? Os próprios anos. Então, isso é o tempo cronológico. Ok? E a gente tem os tempos psicológicos. O que é o tempo psicológico? É um tempo mais inconstante. Ele acontece dentro da nossa cabeça. Ou é um tempo que trabalha com flashbacks, é um tempo que trabalha com as lembranças, com os sentimentos. Ele não é muito preciso, ele não diz tal hora. Por exemplo, eu posso dizer naquela manhã... E tipo, naquela manhã, uma manhã qualquer. Mas eu posso dizer, na manhã tal, a tantas horas. Então daí, esse é um tempo mais cronológico, é um tempo que está sendo medido. E o tempo psicológico é um tempo que trabalha com essa inconstância. Tá bom? Tudo bem? Entendido? Tempo não é uma coisa difícil de entender, hein, pessoal? Porque o tempo, ele é meio óbvio assim, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Agora tem um exercício sobre tempo, para vocês entenderem. No conto lido, encontramos dois tipos de tempo. Os dois tipos, na verdade, tá? Os dois tipos de tempo. Diga quais são nos trechos retirados. Então, assim, a gente retirou dois trechos do livro. É um exercício que está igualzinho lá no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar também pelo livro. Não tem problema em já irem fazendo. Tá? Peraí, deixa eu botar aqui para dizer para vocês. Tá na página 30. Ok? Então, nós tiramos aí... São 3 períodos, tem mais um no outro slide. São 3 períodos do conto, para vocês dizerem que tipo de tempo é. Se é o tempo cronológico ou se é o tempo psicológico. Vamos lá. Mais tarde, isso aqui é tempo. Depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu
não tem nenhum outro fundamento, senão viu, não sei o que lá. Então aqui, pessoal, o tempo está marcado por isso aqui, mais tarde. Mais tarde quando? Mais tarde que horas? Não tem como, a gente não diz aí, não tem como a gente saber. Então é mais tarde. É um tempo psicológico, ok? É o tempo psicológico. Ok? Tá? Agora olha lá. Olha essa outra questão aqui. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia, deu pela falta de ração e foi-se embora xingando com os piores nomes do cavalariço. Veja, gente. Aqui, ó. O marcador de tempo tá aqui. Naquele mesmo dia. Qual que é a diferença de naquele mesmo dia para mais tarde? Vejam, mais tarde. Mais tarde quando? Mais tarde. Tipo, não tem uma ideia. Se a gente for lá pro texto e olhar o texto, lá no texto não tem uma coisa que diga assim, mais tarde ou alguns anos depois. Não, a gente não sabe quando que ele se deu conta disso. Se foi logo em seguida, se foi naquele mesmo dia, não tem como saber. Então é psicológico. Mas aqui, nessa questão aqui, a gente fala naquele mesmo dia. E lá no começo já dizia, era amanhã, não é isso que diz o começo do texto? Vamos voltar lá rapidinho. Ó, era inverno, época de férias. Então, não me deram nem de comer, nem de beber durante o dia inteiro. Então a gente sabe que é um dia específico, certo? Não deram de comer e daí mais tarde, naquele dia de inverno, de tempo de festas, então é um momento que pode ser medido, ok? Estão entendendo? Difícil? Às vezes? Vamos lá, galera. Vamos lá porque não tá fácil. Então, é um tempo que pode ser medido, é um tempo cronológico. Tá? Vocês entenderam? Então, qual que é a diferença? Quando eu digo lá, mais tarde, no próprio texto, não tem como a gente saber mais tarde quanto, ok? Não tem como saber. Ele só fala mais tarde. Em compensação, ali na letra B, quando ele fala naquele mesmo dia, então a gente tem como saber que foi nesse dia. Já foi falado desse dia anteriormente. Então é um dia que está marcado com o relógio, tá? Próximo slide, temos mais uma oraçãozinha. Vamos ver? Muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. Nunca quando? O marcador de tempo está aqui, nunca. Esse aqui é o marcador de tempo, nunca. Nunca é quando? Que hora do relógio? Que tempo do relógio? Estão entendendo? Quando que é nunca? Não tem como saber quando que é nunca. Então, como não tem como saber quando que é nunca, o que vai acontecer aqui? É um tempo... Opa, professora Simone. Psicológico. Certo? Um tempo psicológico. Ok? Vamos lá? Adiante. Olha lá. Releia. Tô querendo acompanhar vocês aqui por baixo também. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Deixa eu bater aqui para vocês me verem bem.
Vou colocar na telinha maior para vocês. Eu não gosto dessa. Aqui. Vamos ver. Releia o trecho a seguir em que a personagem principal expõe suas ideias. O cavalo, né, galera? Não esqueçam. O homem diz: minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz: meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupa feita das melhores lãs que há em seu bazar. Existem pessoas que chamam... Ah, pessoal, olha este erro aí. Vamos arrumar já, galera. Aí é chamam, ok? Puxa vida, hein? Vamos ver isso daí. Tchururu. Ixi, pior que sabe o que? Eu não tô... Ah, tá aqui. Aqui. Ah, que feio, galera. Pera aí que eu vou resolver isso já. Vamos lá que eu vou já resolver isso. Existem pessoas que chamam a terra de salvar, save us, 2, vamos lá, galerinha. É isso aí. E a gente fecha aqui para vocês. E aqui a gente põe assim. Tá. Vamos lá. Então aqui temos mais uma questão aqui. Vamos fazer mais essa questãozinha aqui, ó. Releia, eu vou repetir essa porque teve essa questão do erro de português que eu encontrei ali. E daí se vocês puderem dar um cortinho e recomeçar, tá bom? Por favor. Então vamos ler essa questão 4 aí. Releia o trecho a seguir em que o personagem principal expõe suas ideias. O homem diz: minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz: meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupas feitas das melhores lãs que há em seu bazar. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca a viram nem andaram por ela. Existem outras que chamam de meus outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles. E toda a sua relação com essas pessoas consiste em lhes causar o mal. Agora diga, quais das três frases abaixo exprime melhor a ideia apresentada no trecho lido? Então, letra A. As pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom. É isso que o texto em cima está dizendo? Que as pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom? Então, o que ele fala aí? O homem diz: minha casa, mas nunca mora nela, preocupa-se em não construí-la. Por que o homem faz isso? Lembra o que a gente estava lendo lá o texto? Então vamos retomar lá a ideia do texto, né? O que lá naquele texto ele vem falando? Muitas vezes ele fala assim, que o homem encontra a felicidade em dizer meu, né? Então, será que então, quando ele fala, as pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom, será que não é isso? Quando eles dizem, isso é meu, e eles acham que meu é uma coisa que eles consideram bom,
boa, né? Uma coisa boa. Então, essa questão aí poderia ser. Se não fosse o não que está aí, ó. Se não fosse esse nãozinho. Se não tivesse essa palavra aí, essa questão poderia estar certa. Ok? Letra B. Vamos ver o que diz aqui. Já podemos dizer sem vacilar que na escada dos seres vivos estamos acima das pessoas. Veja, vamos voltar lá no texto onde ele fala isso aí, porque ele fala isso aí lá no texto, né? Vamos ver se a gente acha. Deixa eu sair daqui de baixo, que daí vocês conseguem ver melhor. Vou colocar ele lá em cima. Tá bem aqui, ó. Ó, ele fala, as pessoas não aspiram a fazer as coisas que consideram bom, mas chamam o maior número de coisas. Agora, estou convencido de que isso consiste na diferença essencial entre nós e os homens. É por isso que, sem falar de outras vantagens que temos sobre eles, então, é porque as pessoas não aspiram a fazer da vida o que consideram bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas, que ele está convencido de que isso leva os cavalos a estarem aonde? Na parte mais elevada da escada dos seres vivos. Ó. É por isso que, sem falar de outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer, sem vacilar, que na escada dos seres vivos estamos acima das pessoas. Tá? Então, galera, não. Né? Aqui, achei. E daí aqui, olha pessoal, tá escrito lá a letra C. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que, não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento senão o dos instintos vil e animalesco dos homens, que eles chamam, ó lá, errado de novo, que eles chamam de sentimento ou direito de propriedade. Gente, daí dê uma arrumadinha aí, tá bom? Por favor. Que eles chamam, tá? Que eles chamam de direito de propriedade, de sentimento ou direito de propriedade. Aqui, veja, tem essa palavra aqui, ó, meu. Essa questão, ela tá bem óbvia, porque ele tá escrito aqui, ó, meu. O texto em cima, ele fala, ó, o homem diz, minha casa, o meu bazar de lãs, tá? Minha terra, meus, os outros seres humanos. Então, a própria questão, ela já se responde se vocês prestarem atenção, tá? Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que, não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem outro fundamento senão o dos instintos de animalesco dos homens, que eles chamam de sentimento ou direito de propriedade. Então veja, gente, vamos voltar um pouquinho lá no texto antes da gente terminar essa aula. O que acontece num texto, né? As coisas que são escritas no texto, elas são argumentativas, então elas terminam em algum lugar, né? Muitas pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. As que o faziam eram outras, completamente diferentes, também eram bem outras, as que me alimentavam, as que cuidavam de mim, né? Mais uma vez, não eram as mesmas pessoas que me chamavam de meu cavalo, mas os cocheiros. Então, umas pessoas cuidavam, outras alimentavam. E daí ele vai indo nessa direção de falar do meu, e daí ele vem e termina. Ele conclui a ideia, né? Mais tarde, depois que ampliei, tá? Então, pessoal, isso é importante a gente perceber essa teia que é, né, essa relação. E lembrem-se, ainda estamos dentro desse conflito que são, na verdade, esses pensamentos desse cavalo a respeito dessa relação de propriedade que o ser humano tem, tá bom? Gente, é assim, hoje a gente vai ficar por aqui. A gente ainda tem mais coisas para conversar sobre esse texto. Eu vou voltar com ele, com vocês, provavelmente na próxima aula a gente ainda volte. Opa!
provavelmente na nossa próxima aula a gente ainda volte com ele, sabe? Porque ainda tem bastante coisa pra gente conversar sobre ele. Mas hoje o nosso tempo deu. Então vamos fazer assim. Eu vou pedir pra vocês pensarem um pouquinho, porque vem o quiz aí depois da aula, rapidinho tem o quiz. Então façam o quiz, aproveitem, façam um pouco dos exercícios que tem aí para serem feitos, tá? E a gente vê o que a gente vai fazendo aí. Nos vemos na próxima aula, tá bom? E espero que a gente esteja ajudando. Bons estudos e até!